3π sobre 2, certo? E assim vai. Então, essas são as representações em coordenadas polares. Você vê que muda, né? Um ponto pode representar várias coisas. Então, essa é a noção de ponto em coordenadas polares que vocês precisam saber, tá? E por isso que eu fiz essa revisãozinha, só para a gente ter uma noção de se vocês estão cientes ou não do que seja uma representação de pontos em coordenadas polares. Dúvida aí, gente? Podemos continuar? Não, professora. Por aí tá Beleza. certo. Agora, só uma dúvida, professora. Diga. Se o ângulo tivesse no eixo X... É isso, 0 grau e π. Tá? Professor, o ângulo pode vir negativo também? Pode. Aqui, ó. A gente não botou nenhum negativo, não foi? Pode. Por exemplo, se você colocar, por exemplo, vou ter uma letra, por exemplo, B, né? Um B. Aí você tem 2 menos π sobre 2. Quem é? Menos π sobre 2 é negativo para baixo, né? Então, seria esse aqui, ó. Quando você faz 2, ele coincide com W, né? Então, ele coincide com W, ó. B coincide com W. Certo? Então... E também π sobre 4, π sobre 6, tá? Por exemplo, A. Por exemplo, eu boto A é uma unidade e o ângulo representante é π sobre 4, por exemplo. 45, né? Aí seria uma coisa aqui, uma reta aqui, né? E aqui a distância de uma unidade. Então, esse aqui poderia ser o A. Certo? Diga. Pode falar. Então, na hora de você representar um ponto que você fez aí, você colocou o numerador negativo. Dá para representar mais uma vez colocando um ângulo trocado? Com trocado. Por exemplo, ali, ó, P, você colocou 2 e menos 2, representando o mesmo lugar, mudando o ângulo. Se eu trocar o ângulo, não em todos os casos acho que vai dar certo, mas em alguns podem dar certo, né? Trocar o ângulo e deixar o módulo. Isso. Aí vão ter 3 representações do mesmo ponto. Ou mais. Só isso, obrigado. E você representa vários pontos, 2π, 4π, né? Se, por exemplo, você tiver um ponto aqui, você dá um giro aí no ângulo, cai aqui. Você dá outro giro daqui. Então, você tem vários ângulos e agora a distância, mantendo a distância, você tem várias representações, né? Basta você somar 2π, 2nπ, por exemplo. Certo? Você tem várias representações. Bom, então eu quero que vocês tenham essa noção, porque eu vou precisar disso na hora da construção da curva, certo? Alguns pontos eu preciso representar. E aí, só para a gente não ficar assim voando, eu faço essa revisãozinha aí, tá certo? Bom, uma coisa que a gente precisa saber é o seguinte, quando a gente trabalhou lá no segundo grau, a gente aprendeu cálculo de áreas, né? Círculo, quadrado, tem mais, retângulo, trapézio, regiões, essa região, setor circular, a gente calculava lá, né? Tem uma fórmula pronta. Por exemplo, se você tem uma área de um setor circular, tá? De raio R ângulo θ, o valor da área é θ vezes R ao quadrado sobre 2, certo? Isso é fixo, basta você ter um raio e o ângulo central, tá? Isso vai ajudar a gente bastante na demonstração, tá? Da nossa área em coordenadas polares, certo? Porque a gente vai precisar também do raio, a gente vai ver mais ou menos, então eu quero que vocês gravem isso aí, ó, quando você tem um ângulo central, um raio, a área vai ser o ângulo, o raio ao quadrado sobre 2, tá? Que a gente vai precisar usar essa informação mais adiante, ok? Então, vamos lá. Então, a fórmula de calcular a área de um setor, observe que a gente tem aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo, aqui, ó. A gente tem essa região aqui, ó, sombreada, tá vendo? Essa aqui, que não é um setor circular, porque o setor circular seria uma coisa assim, né, fechada aqui, ó. Ó, se você for ver, ó, tá vendo? É uma coisa que é um mesmo raio. Tem o raio que tá aqui, ó, tá aqui também, certo? Então, essa região aqui você tem como calcular. No nosso caso, ó, você tem esse ângulo aqui central, né? Mas esse raio aqui tá, ó, tá mudando. O que que tá diferenciando de lá?
né? Não é uma coisa assim como essa aqui, por exemplo, se você fizer isso aqui, um ângulo, um raio, né? Teria o mesmo raio, mas aqui não. Você tem esse raio, né? Você tem esse raio, você tem essa distância. Isso aqui tudo são pontos representados em coordenadas polares, ó, que desenham a curva, certo? Bom, então, vamos lá. Se você tem esse R representado por uma função em θ, ou seja, para cada raio você tem, ou desculpa, para cada θ você tem um raio, observe que para cada θ você tem um raio correspondente. Por exemplo, esse ângulo daqui, ó, você tem esse raio, tá vendo? Esse ângulo chamado alfa, você tem esse raio maior, tá vendo? E esse ângulo aqui, beta, você tem esse raio também, ó, menor. Então, para cada ponto, você tem um ângulo e um raio. Um ângulo e um raio. Você descreve... Olha, professor, só para entender uma coisa, seria como se fosse várias circunferências uma dentro da outra, não, né? Não, não. Tipo ultrassom, sei lá, outra o quê? Não, não. Aqui é o seguinte, aqui é uma curva que é definida, essa curva aqui, ó. Se o raio fosse igual, ela seria o quê? Um arquinho aqui, né? Vou desenhar com a caneta, porque fica melhor para você perceber. E aqui eu tô com laser. Aqui, ó, por exemplo, se você tivesse a mesma distância aqui, ó, tá vendo? Do raio, você teria um setor circular, tá vendo? Você não tem, você tem essa distância aqui, ó, essa, que são diferentes, que depende do seu ângulo, tá? O ângulo alfa, aqui esse ponto aqui, essa distância aqui marcada, ó, você tem um raio aqui, né? Quanto é que vale esse raio aqui? Sim, entendi, mas eu tô falando assim, exemplo, se fosse uma circunferência menor, depois uma maior, outra maior, e todas com o mesmo centro, no caso. Poderia Não, fazer porque aí você ia repetir áreas, né? Entendeu? Na verdade, área não, porque como porque essa circunferência aqui tem uma área aqui central, essa de cá também tem a área central, mas tem a outra que você já contou, entendeu? Se fosse soma, por exemplo, essa daqui tem essa daqui de dentro, mas essa aqui já está contada. Essa região aí, tá? Bom, então, essa distância aqui, ó, F de beta, eu botei até de alfa, mas é beta. Aqui. F de beta. Dois minutinhos, rapidinho. Pronto. E essa distância aqui, ó, a maiorzinha, né, que vai até esse ponto, é F de quem? De alfa. Esse ângulo. Certo? Então, para cada θ, você tem um raio correspondente. Essa função é uma função contínua e não negativa, que varia de alfa até beta, fechado, tá? Por que a gente considerou isso? Porque a gente tem que ter uma função contínua e não negativa para garantir a existência da área, né, para cálculo de área. Então, queremos encontrar a área da região delimitada pelas retas, θ igual a alfa e θ igual a beta, e pela curva R igual a F de θ, tá? E a gente vai chegar à conclusão que essa área é um meio da integral de alfa até beta dessa função ao quadrado de θ, certo? A gente consegue calcular essa região aí sombreada usando o conceito de integral definida, certo? Agora, observe que o alfa aqui, que é o nosso limite, né, inferior aqui da integral, é um ângulo. Limite superior é outro ângulo, tá? E a variável que a gente vai integrar vai ficar na variável θ, certo? Ok? Então, é bem parecido com cálculo de área, cálculo de comprimento de arco, tudo a gente está trabalhando dentro do intervalo fechado, fazendo divisões, não é isso? Ok, gente? Ok, professora. Pronto, vamos lá. Como é que foi a demonstração? A demonstração é simples demais, tá? Lembra lá que a gente dividiu o intervalo AB? Nesse caso, o nosso intervalo é alfa-beta. Então, a gente vai dividir esse intervalo alfa-beta em pedaços de ângulo, tá? A diferença é que, em vez de você fazer aquela divisão que você faz no eixo X, a divisão agora é no ângulo, no ângulo. Então, por exemplo, se você tem assim, ó,
assim, é como se tivesse vários ângulos aqui, assim, ó. Certo? Você tem o alfa, você tem um outro ângulo, você tem um outro ângulo, e aí você vai dividir essa região sombreada em vários ângulos, tá? Essa imagem não está nem muito legal, mas tudo bem. Você vê que aqui você tem um ângulo teta, né, e um ângulo alfa, ele deu uma geral, certo? Pronto, aí você tem o alfa vai ser o primeiro, né, então o teta 0 vai ser o segundo ângulo, depois teta 1, teta n, que vai ser o último, e a gente vai fazer o quê? A gente vai considerar um ângulo dentro dessa divisão. Aqui está muito baralhado, tá, a demonstração, tá? Um pouco baralhado. Eu vou fazer ela parte aqui, tá? Só para a gente visualizar melhor. O que está no livro, vocês podem acompanhar. Então, observe que você tem uma coisa assim. Primeira coisa que a gente tem é como se você tivesse aqui, ó, aqui a nossa região, né, que a gente quer calcular a área. Vou botar essa região de amarelo, pintar ela. Aqui, essa região aqui, tá? Esse ângulo primeiro aqui é o alfa, chamar ele de alfa. Esse ângulo daqui, ó, eu vou chamar ele de beta, tá? Só para a gente entender. Então, você tem um ângulo alfa e um ângulo beta, certo? Então, eu chamei esse teta de alfa e esse teta de beta, tá? Esse aqui é o teta 0 e esse aqui é o teta n, considerado. Aqui do meio, a gente vai ter vários ângulos, então vou mudar a cor só para a gente poder visualizar, tá? Vou botar uma cor roxa. Então, aqui, ó, por exemplo, dentro aqui você vai ter um ângulo, tá? Observe aqui. Então, aqui vai ser teta 1, por exemplo. Esse aqui, vou chamar teta i para ficar genérico, teta i menos 1. Fica logo genérico. Esse aqui eu vou chamar de teta i. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Você sabe que a gente dividiu esse intervalo aqui de ângulos em vários pequenos intervalos, n intervalos, né, de ângulos. Mas a gente vai considerar somente esse intervalo aqui. Então, se o nosso intervalo é de alfa até beta, em ângulo, esse intervalozinho aqui tem uma variação, né? É um intervalo de teta i menos 1 até teta i, certo? Então, nesse intervalozinho aqui, a gente tem uma variação que eu vou chamar de delta teta i, certo? Que é teta i menos teta i menos 1. E essa variaçãozinha aqui, ó, no meio. Vou botar em outra cor, só para a gente poder saber que verde. Então, eu vou querer calcular nessa região verde aqui, tá? Ó, agora eu estou calculando na região verde, certo? Então, o que a gente vai fazer nessa região verde aqui? Eu diminuí, você vê que eu peguei um pedaço da minha área, né, aqui, que eu quero ver, para ver se a gente consegue calcular. Professora, Diga. se caso a gente quisesse calcular toda a área... É isso, a gente vai chegar lá. Ah, tá A gente bom. vai chegar lá. A gente vai calcular, a gente vai querer... O que a gente quer? A gente quer calcular a área em laranja, não é isso? Não é isso? Isso. Pronto, mas a gente vai considerar essa região em verde, tá? E a gente vai tentar. Como a gente fez em cálculo de área, a gente não pegou um pedaço e calculou a áreazinha, depois somou todas as áreas e aplicou o limite? Lembra? Sim. Um comprimento, um pedacinho de um comprimento, depois a gente somou todos os comprimentos e aplicou o limite. Essa é a mesma ideia. A gente está pegando um pedaço, só que aqui nesse pedaço aí vai ser o ângulo, tá? A gente vai tentar calcular essa área, e aí a partir dela a gente vai achar a de laranja, certo? Então, eu vou escolher um ângulo aqui dentro, eu chamei de esse ângulo aqui dentro, ó, nessa região aqui. Então, eu vou pegar um ângulo. Então, vai existir um ângulo, eu vou chamar ele de CI, pertencente a esse intervalo aqui, ó. Teta i menos 1, teta i, certo? Então, vai existir esse ângulo. Logo, se vai existir um ângulo aqui, eu vou chamar ele de CI, ó. Eu consigo desenhar aqui. Teta igual a CI, tá? Então, quando você pega esse teta igual a CI aí,
ele tem uma imagem, não tem? A imagem dele existe, e é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, tá? Que é o raio. Então, vai existir esse F de CI, que é um certo R, né? RI, lá, tá? Que é esse raio aí. Tá bom? Observe, se você pegar um compasso e passar de um lado para o outro, considerando essa, eu não tenho considerando esse ângulo fixo aqui para um lado e para o outro, né? Imagine que você centrou o seu compasso aqui no O, e até esse ponto aqui, e passou o compasso. Então, você tem assim, ó, um setor assim, ó. É como se você tivesse essa região assim, ó. Vamos lá, vamos ampliar ela para você poder enxergar. É como se a gente tivesse uma coisa assim, né? Um setor circular, né? Com esse raio aqui. Que valor é esse raio? F, isso aí, tá? E esse ângulo? E o ângulo central? Qual seria? Quem pode me dizer? Quem é esse ângulo aqui? Alguém pode me dizer? Quem é esse Seria ângulo? teta, professora. Não, teta não. Teta é esse aí. Esse aí, ó, é daqui até cá, ó. Não é o ângulo central. Ah, entendi. Central. Quem pode dizer? Felipe, você que fala aí, gosta de participar. O que é que a senhora quer saber, professora? O ângulo central aqui, quanto é que esse ângulo aqui, quanto é que vale? Esse ângulo daí? É, Vai valer... Você tem alfa ali e teta B, né? Esse Isso, ângulo mas- central vai valer teta dividido por 2 ou alfa teta total menos alfa e alfa B? Não sei. Tem várias formas de calcular ele. não, olha só. Ele é a variação aqui, ó. Qual é o ângulo? Teta aí, ó. Tá vendo? Sim, Esse sim, aí, ó. sim. Ó. Ui. Teta I menos 1. Isso, a variação que é delta teta i, né? Ó, observe. Não sei se você está percebendo. Sei lá, professora, nesse assunto aí eu tô voando ainda, viu? Não, é começando agora. A gente está começando agora. Não tem por que voar. Estamos começando agora. Estou procurando aqui o pincel que sumiu. Tá aí o pincel, professora. Eu sei, a cor não deixou eu enxergar. Deixa eu ver aqui. Professora, esse assunto está no livro como? Áreas em coordenadas polares. Obrigado. Aqui, ó, observe. Você tem essa reta aqui, ó. Tá vendo? Esse ângulo daqui para cá, ó. Quanto é que vale esse ângulo? Teta i. E esse daqui, quanto é que vale? Teta i menos 1. Então, essa variação aqui, ó, é delta teta i, que é esse ângulo daqui menos esse, tá? Então, esse ângulo central aqui, ó, é delta teta i. Como é que a gente calcula a área aqui, no caso? Essa área que eu posso chamar ela de área I, intervalo I. Meio, não é isso? De quem? Do raio. Meio da integral. Não. Não, aqui é setor solar. Ó, É o olha meio cá. do raio ao quadrado delta teta, professora. Ó, tá vendo? É o ângulo central vezes o valor do raio sobre 2, certo? Então, ó, meio do raio. O raio quanto é? RI, né? F de Claro, CI professora. RI, F de CI. ao quadrado, Ao quadrado. tá? Claro. Vezes o ângulo central, Vezes que o é ângulo central, que é teta. Delta teta. delta teta i, certo? Então, a gente consegue calcular o setor circular aqui dentro, ó, para esse pedacinho, certo? E para os outros pedaços, como é que a gente faz? A gente faz a soma, tá? Então, a área... vou chamar Mas a ela integral não é uma soma, professora? mas aqui também a gente está somando pedaços. Então, a área vai ser a soma, né, de quem?
I variando de 1 a N, que a gente tem N pedaços, de meio, o meio pode sair ou não, por enquanto eu vou deixar aqui, de FCI, delta, θ I. Só que essa área, dessas somas, dessas áreas aqui, não é a área que a gente quer calcular, porque sobra, observe que tem um pedaço aqui faltando, um pedaço de lá faltando, e alguns passos também vai ter pedaço sobrando e faltando. Então, nesse caso, a área que a gente quer é o limite dessa soma, né? Quando N tende a infinito. Então, a área vai ser o limite, quando N tende a mais infinito, dessa soma aí. I variando de 1 a N, meio, de F de CI ao quadrado, delta, θ I. Só que a gente já viu que esse meio aqui não influencia, ele pode sair, né, daqui, é constante. Esse limite com essa soma, ele vira o quê? Uma integral, né? Integral definida. Qual é o limite de integração do intervalo? Começa em alfa, termina em beta, né? Então, começa em alfa, termina em beta. A minha função f é a mesma, então a f, o meu CI está dentro do intervalo, θ, porque é um ângulo, ao quadrado, e o meu δθi vira dθ, certo? Então, a gente chega à fórmula, tá, da área em coordenadas polares, ou seja, a área vai ficar R2, que R é dado por F de θ, dθ. Então, a gente chega à conclusão dessa área aí que a gente demonstrou, certo? Facinho, bem parecido com o que a gente viu nas outras figuras. Aqui tá já, no livro tá bem assim, eu chamei da área setor circular ΔA, né, tanto faz, e eu chamei a área total, seria a soma, seria a N, que eu chamei, tá? E a nossa área eu chamei de A, observe. Então, dá meio a integral de F θ ao quadrado dθ. Certo, gente? Essa é a demonstração, bem simples, mas que você já sabe, né? Então, aí só foi para explicar a você, passo a passo, como foi que chegou essa fórmula. Então, a gente vai usar essa formulazinha aí, tá? Para poder calcular a área em coordenadas polares. Bom, vamos lá. Esse é o primeiro exemplo que eu trago para vocês, está resolvido já, certo? Só para a gente ter uma noção. Geralmente eu faço passo a passo e vou fazer, tá? Mas eu quero só mostrar a você como é que a gente calcula a área. Observe, a gente tem várias curvas em coordenadas polares, tá? Tem o circunferência em coordenadas polares, tem a rosácea, tem a cardioide, tem a limaçon, tem várias, tá? Só que aqui, nesse curso, eu só vou trabalhar com a circunferência e a cardioide, tá? Que são mais fáceis. E outra, teve gente que não viu coordenadas polares, e aí vai ficar difícil calcular usando as outras curvas, que é mais complicada de desenhar. Como a cardioide, a gente já sabe que lembra o coração, então é mais fácil. E a circunferência todo mundo também conhece, né? Também fica fácil. Bom, então, as equações de cardioide são dadas assim, ó. Eu tô aí, tem uma observação aí, tá vendo? A observação. Aqui embaixo tem as equações de cardioide. Deixa eu ver aqui meu pincelzinho. Botar aqui para aqui. Então, são equações de cardioide, essas aqui, ó. A mais ou menos cosseno, tá vendo? Essas daqui são cardioides desse tipo aqui, ó. Desse lado assim, ó. É um coração assim, ou ele é um coração para lá de lá, certo? E as cardioides com seno, elas ficam no eixo A90, que a gente considera, né? Que esse eixo aqui é o eixo A90 em coordenadas polares, esse aqui é o eixo polar, tá? Então, quando ela está no eixo 90, ela fica aqui assim, ó, tá vendo? Para baixo ou para cima. E quando ela está no eixo polar, ela fica desse lado ou desse lado de cá. Então, todas são corações. E fica fácil de vocês desenharem, tá? Eu vou desenhar para vocês. Então, eu peço para vocês calcularem a área total aqui, ó, dentro da cardioide. Tá vendo? Limitada pela cardioide, certo? Ok? Então, como é que calcula essa área aqui, dentro da cardioide, certo?
A equação da cardioide desse tipo é a 1 menos cosseno, tá? Então, vamos lá. Como é que representa a cardioide escrita da seguinte forma? R igual a 1 é menos ou mais, eu considerei o menos. Pronto, menos cosseno. Certo? Bom, para facilitar, essa é a cardioide. Para facilitar, eu vou considerar esse A igual a 1, tá? Só para ficar mais fácil possível, para a gente poder desenhar, para vocês aprenderem como é que desenha. Então, como é que esse aqui é a cardioide? Como é que a gente desenha em coordenadas polares? Tá? Eu vou fazer um traçado bem rápido, porque quem não viu coordenadas polares não tem problema, vai aprender, certo? Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer uma tabela, certo? Nessa tabelinha, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o ângulo, tá? 0 grau. Π sobre 2. Minha tabelinha tá tortinha, né? Π sobre 2. Π. 3π sobre 2. E 2π. Certo? Esses ângulos conhecidos. Tá? Realmente eu prefiro o meu quadro giz, mas infelizmente não temos ele. Bom, aqui eu vou colocar a equação, 1 menos cosseno, a princípio, depois vocês vão ver como é que a gente resolve. Certo? Aqui eu posso criar uma outra tabela só com raio, tá? Pra gente poder representar. Posição horrível para fazer a tabela aqui, mas tudo bem. Vocês façam aí sua tabela de vocês também, porque aí vocês vão precisar muito dessa tabelinha depois sozinhos para poder fazer, tá? Então, ó, vamos fazer essa tabela. Quando θ for 0, o meu R aqui é 1 menos cosseno de 0, né? De 0 grau, que é 1. Então, menos 1 é 0, tá? Aqui é 1 menos cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, vai dar 1. Aqui, ó, é o cosseno de π. Cosseno de π, quem é? Menos 1 vai dar 2. Vai dar 2. Aqui é 3π sobre 2, né? Cosseno de 3π sobre 2 é 0, vai dar 0, 0, vai dar 1. E aqui é 1 menos o cosseno de 2π, que é 1 também, vai dar 0, tá? Pronto. Então, fazendo essa tabelinha, você tem os pontos, né? Correspondente aí, coordenadas polares. Qual é o ponto aqui? 0, 0 grau. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, 1π sobre 2. O terceiro ponto, 2π. 3π sobre 2. E o último, 0, 2π. Tá? Tendo em mãos esses pontos, aí vamos desenhar agora essa curva, tá certo? Vou botar aqui como se a gente desenhasse no plano cartesiano, mas não é o plano polar. Eu vou mudar para vermelho. Então, eu vou representar o ponto 0, 0. Onde é que é o ponto 0, 0? Se eu considerar o O aqui, ó, ponto 0, 0 é aqui, ó, ângulo 0, marcado no 0. É a origem, tá? 1π sobre 2. Onde é que é 1π sobre 2? Se eu colocar aqui uma unidade, eu marco aqui, ó. 1π sobre 2. 2π. Eu tenho uma unidade, 2 unidades. Então, eu vou marcar outro ponto aqui. E o outro ponto é 3π sobre 2. 3π sobre 2 é para baixo, eu vou marcar aqui.
tá? E 0,2π, 0,2π é aqui, ó, faz a volta toda, só que o zero coincide com o eixo polar, certo? E aí a gente tem aí 1, 2, 3, 4 pontos, certo? Só que a gente sabe que essa curva é uma cardioide, é um coração. Então, basta a gente ligar esse coração, esses pontos para gerar um coração. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo desenhar aqui a mão livre, que é mais difícil no quadro. Imagine aqui na... Não vai ficar tão legal, mas vamos tentar fazer o máximo possível. Ai, quase eu consigo. Pronto. Então, a gente tem um coração aqui, tá? E o que a gente quer, ó, é essa área total aqui desse coração, tá? Essa área aqui, certo? Total desse coração aí. Dúvida no desenho? Como fazer? Cada um aí de vocês? Não, Pro. Agora eu fiquei com uma dúvida com relação ao posicionamento da cardioide, porque geralmente as representações costumam ser com a maior parte do coração posicionado sobre o eixo X, Pro. Tem alguma explicação ou é só por convenção mesmo? Não, é porque, observe, quando a equação vem com cosseno, quando é menos, ela fica aqui. Quando é mais, ela fica assim, ó. Desse lado. Desculpe, desse lado, entendeu? Como se fosse desse lado aqui. Quando é seno, ela fica no eixo a 90. Deixa eu apagar aqui, que meu coração deu um... Entendeu? Quem perguntou aí? Entendeu? Ela fica deitada assim no eixo polar, porque a equação é com cosseno. Então, ela fica no eixo polar quando é cosseno. Um mais cosseno também fica no eixo polar do outro lado. Um menos seno, por exemplo, você vai fazer a conta, vai ficar no eixo a 90. Ela vai ficar em pé, deitar, assim, aquela tá deitada como se estivesse em pé, entendeu? Para baixo ou para cima. Vai depender da equação. São 4 equações diferentes. Um mais cosseno, um menos cosseno, um menos seno, mais seno. Tá? No caso, eu considerei A igual a 1, mas poderia ser A igual a 2. O que acontece? Ela vai aumentar de tamanho. Então, se o A for maior, ela vai aumentar. Se o A for menor, ela vai diminuir. Menor que 1, no caso, meio, ela vai diminuindo. Certo? O tamanho. Mas todas são desse padrão. Ok? Entendi, obrigado, Pronto. Pro. Nesse caso, de nada. Então, nesse caso aí, se eu for calcular essa área, observe essa área toda aqui, a cardioide, ela é um coração. Então, esse lado daqui, ó, é igual a esse aqui, né? Não é torto, assim como eu desenhei, não é igual. Então, a área de cima é igual à área de baixo. Então, a gente considera a área de cima, a gente vai chamar de área 1, tá? E a área total vai ser 2 vezes a área 1, tá? Então, a gente vai considerar. Ah, entendi. Professora, se essa cardioide aí fosse 1 menos seno, ela seria pro outro lado, né? Ela seria em pé, ela ficaria em pé, e não deitada do jeito que tá. Só se fosse um seno, tá? Ah, se fosse 1 mais cosseno, ela ficaria pro outro lado. Isso, exatamente. Entendi. Vocês Aí podem a área... treinar. Seria uma boa que vocês treinassem fazendo as equações mesmo. Como eu fiz aqui, faz aí 1 mais cosseno para você desenhar, faz 1 menos seno para vocês desenharem, e 1 mais seno para vocês desenharem. Que aí já ficam já treinados, tá? Então, essa área aí, a área 1, né, a área positiva a gente considera. Então, a área total, nesse caso, a área total, né, vai ser igual a 2 vezes a área 1, tá? E aí, a área 1, tá? A gente vai trabalhar como, considerando esse pedaço, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui que a gente vai precisar. Deixa eu apagar aqui. Certo? 2 vezes a área 1. E como é que a gente vai trabalhar com a área 1? A gente precisa saber quem é o ângulo inicial aqui, ó. Quem é esse ângulo inicial? E quem é o ângulo que marca esse ponto aqui, ó. Então, a gente precisa, primeiro, saber o primeiro ângulo que marca esse ponto, que a curva tá aumentando aqui, ó, tá desenhando, ó. Tá aumentando o ângulo, ó, os pontos estão vindo aqui. Depois, os pontos começam a vir por aqui, ó. O ângulo tá aumentando, chega aqui, para. A gente precisa saber que ângulo é esse que começa e quem é o ângulo que termina,
tá? Quem é o ângulo que começa aqui? Olhando, a gente vê que é logo 0 grau, ó. 0 grau tem raio zero. Então, é 0 grau. Então, o meu alfa aqui, o meu alfa é 0 grau mesmo, tá? O meu alfa aqui. E meu beta, quem é meu beta? Que tem também raio, esse raio aqui enorme, ó. 1, 2. Quem é? Raio 2. 80? Pi. Né? Então, meu beta é pi. Meu beta aqui, ó, é pi. Certo? Então, a nossa integral, ela vai ficar como? 2 vezes. Quem é a área 1? A área 1 é meio da integral de alfa. Quem é alfa? 0 até beta, pi. Da função, que é o meu r ao quadrado. Quem é meu r ao quadrado? 1 menos cosseno ao quadrado, né? De θ. Então, essa é a minha área aí para calcular, certo? Ok, gente? Ok? Aí você vai fazer o que aí nesse caso? Cosseno, 1 menos cosseno ao quadrado, ou 1 menos cosseno ao quadrado, vai ficar o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, você vai ter 3 integrais para fazer, certo? Observe que esse 2 aqui você simplifica, né? 2 aqui você simplifica com 2. Então, a área total vai ser quem? Vai ser a integral de 0 a π de quem? 1 primeiro ao quadrado, que é esse, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, que vai dar cosseno, de 0 até π, né? Mais o segundo ao quadrado. 0 até π, cosseno ao quadrado de θ dt. Certo? Então, nesse caso aí, a primeira integral é imediata, é θ. A segunda integral é imediata, que é o seno, né? E a terceira integral, como é que a gente resolve? Trigonométrica. Isso, trigonométrica, potência par, né? Então, se é potência par, a gente vai fazer aquela substituição, chamando cosseno ao quadrado de quem? 1 mais 1 menos seno ao quadrado, ou menos sobre 2. Não. 1 mais Mais cosseno de 2θ sobre 2. tá? A gente usa fundamental quando é o quê? Ímpar, redução de grau. É certo? isso, só confundi qual das duas era. Mas fica... Exatamente. Tá? Então, sabendo essa aí, ó, essa aí é pra gente vocês treinarem. Então, dá pra você fazer, dá pra vocês fazerem, né? Tranquilo. Não dá? Tem uma aqui pronta, ó, pra gente ver, ó, só que eu fiz genérico, tá vendo? Aí ficou A ao quadrado, esse A ao quadrado sai da integral e fica a resolução. 1 menos 2 cosseno mais cosseno ao quadrado. Observe que a primeira integral dá θ, a segunda integral... Deixa eu botar a caneta, Luísa. Aqui, ó. Desenvolvimento, é o mesmo desenvolvimento, tá vendo que a gente fez? A primeira integral dá θ, a segunda vai dar seno de 0 a 2π. Nesse caso aqui, ele fez de 0 a 2π direto. A gente fez de 0 a π porque a gente dividiu em duas. Dá o mesmo resultado. Tá? E aí, ó, 0 a 2π, 0 a 2π, e aí fez essa conta aqui, 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, tá? E deu esse resultado aqui. O nosso resultado, como A é 1, vai dar quanto? 3π sobre 2. Não é isso? Então, o valor dessa área aqui, ó, área total, vai ser 3π sobre 2 nesse caso. Então, vocês podem treinar. Vocês podem treinar fazendo essas contas, tá? Que é o cálculo da integral. Se quiser colocar 1 menos seno para ver como é que fica, tá? São questões até de provas minhas que eu faço esses tipos de cálculo, certo? Alguma dúvida, gente, em relação a essas coisas? Vocês querem tirar um print, alguma coisa assim, para poder eu passar adiante? Professora, Diga. só para confirmar, o A ele basicamente vai servir somente para aumentar a área do gráfico, correto? Ou diminuir, dependendo do valor dele. Ou diminuir isso?
Isso. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se vocês falaram alguma coisa no bate-papo. Não, pro, obrigado. Bom, todo mundo está assinando a lista, né? Quinta-feira, amanhã a gente vai ter aula, quinta-feira a gente vai ter uma atividade, porque semana passada a gente não teve atividade, não é isso? Dei uma descansada aí com vocês, vocês tiveram prova, aí quinta-feira agora a gente tem uma atividadezinha, e nessa atividade de quinta-feira a gente vai trabalhar com comprimento de arco e coordenadas polares, tá? E, quem sabe, volume. Vai depender de como a gente termine amanhã, certo? Porque ficou muito pouca coisa, né? Essa aula e a outra, mas dá para a gente fazer. Bom, vamos lá, vamos ver aqui agora. Deixa eu mudar aqui a tela. Esse exemplo aí, tá? Nesse caso, a gente tem dois exemplos. Aí, Felipe, o exemplo agora com R igual a 1 mais cosseno de θ, certo? Só que agora eu tenho duas curvas. Eu tenho o cosseno e tenho esse aí, R igual a 3 cosseno θ. Vamos ver o que é 3 cosseno θ, como é que é o desenho. É interessante também, para ver se vocês conseguem resolver isso aí. Então, eu queria que vocês, a princípio, só desenhassem a cardioide, tá? Fizesse aí no caderno de vocês, eu vou fazer no piscar. Então, eu queria que vocês, vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem a cardioide, e essa outra curva é igual a 3 cosseno θ, para você ver como é que vai ser o desenho. Claro que ela já está desenhada aí, mas eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês, ó, R igual, e depois, no final, eu vou escolher quem é que eu vou mandar compartilhar a tela das contas, porque aí eu só vou corrigir, tá? Quem fez. Então, como exercício agora, vamos pegar a tabelinha que eu ensinei com 1 menos cosseno e colocar 1 mais cosseno. E do lado, vocês vão colocar R igual a 3 cosseno, tá? Então, vocês vão fazer a tabelinha assim, ó. Vou explicar para vocês. Vocês vão pegar a tabela, vou fazer assim. A tabela que eu quero é essa. Aí, vocês vão trabalhar com ela. E aí, no final, eu vou escolher, vou fazer o sorteio, para ver quem é que vai botar na tela o caderno feito a tabela. Então, aqui é θ, aqui é R, 1 mais cosseno θ. Aí, do lado, você bota R igual a 3 cosseno θ, tá? E aqui você bota 0, pi sobre 2, pi, certo? 3 pi sobre 2. Faz a tabelinha aí bonitinha, que essa aqui não tá tão bonita não, que a caneta não ajuda. Certo? Faz essa tabelinha. Coloca o R de um lado e o outro R do outro, tá? Preenche esses valores e faz o gráfico deles dois, juntos, tá? Eu quero que vocês coloquem de rosa ou vermelho essa curva, que é a cardioide, e essa aqui vocês colocam de lápis ou de caneta azul, certo? E aí vocês vão ter esse desenho aí, ok? Vou dar só um tempinho para vocês treinarem. Se vocês conseguirem fazer, beleza, aí eu passo para alguém colocar na tela para a gente poder continuar. São 8h05, então eu vou dar 5, nem 3, eu vou dar uns 7 minutinhos. Bota lá no gráfico, professora, na tabela. Gente, a tabela de novo? É, porque eu não pintei, não. Mas não precisa, bota aí, ó. Θ, numa coluna, R mais cosseno θ em outra, e R igual a 3 cosseno em outra. Aí você coloca todos os ângulos. Θ igual a 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. O que é que tem na terceira coluna mesmo, bro? A terceira vai ser R igual a 3 cosseno θ. E na segunda, R igual a cosseno θ, professora?
R igual a 1 mais cosseno, Ok. tá? Deixa eu pegar minha calculadora científica ali para fazer. Não precisa de calculadora, não, que o ângulo é 0, π sobre 2, 3π sobre 2. Professora, eu sei, mas eu tô com a fim de pensar em ciclo trigonométrico agora não. Na próxima aula, a gente vai corrigir esse exercício. Não vai dar tempo de corrigir, porque ele é muito extenso e ele é muito mais, assim, detalhista. Tem vários detalhes. Então, a gente vai ter que fazer devagar na próxima aula. Mas eu queria que vocês, pelo menos, fizessem a tabela, porque na próxima aula eu não vou fazer a tabela de novo. Eu vou já só explicar como é que calcula a área limitada pelas duas curvas, tá? Que aí entra já as duas curvas aí limitadas. E nesse caso aí, observe que esse cardioide está em vermelho e a circunferência está em azul, tá vendo? A área que a gente quer é a área limitada tanto no azul como no vermelho. Então, essa área aí que está riscada pela figura. Então, vamos lá. Treina aí, que daqui a pouco eu vou chamar um para compartilhar a tela. E aí, tudo bem? Terminaram? Vamos lá? Heitor terminou, professora.
Heitor? Por que você tá falando que Heitor terminou? Porque Heitor ele fez carente aqui. Quem quer compartilhar aí de quem já fez? Quem pronuncia? E aí, Heitor, você quer compartilhar a tela? Heitor? Ou é Felipe que está fazendo pig aí? Professora, Oi. eu consegui fazer a conclusão aqui, porém eu não consegui fazer o desenho, só a parte da tabela mesmo que eu estava fazendo em Excel. Professora, eu também fiz a tabela, mas o desenho não tô conseguindo fazer, não entendi. Professor, eu fiz o papel aqui, velho. Mas eu não fiz o computador, não. Tá, faz aí. Vai, Felipe, compartilha aí você que está aí já com a coisa pronta. Como é que eu compartilho se eu fiz no papel? Tira a foto aí, bota no... Compartilha. Porra. Pera aí, eu vou tentar aqui. Não sei nem se meus cálculos estão certos, mas bora lá. Se estiver errado... professor, é cada uma. Esse Heitor. Vá, você vai estar aí como apresentador, vá. Só faça Tô baixando compartilhar. aqui. Tô baixando aqui. Compartilha essa foto aí pra gente poder ver como foi ser feito. Olha se tá certo. Eu não sei nem se tá certo. Professora, depois passou o gráfico, eu fiquei na dúvida, depois que você tem os pontos, como é que você faz o gráfico? Como é que eu jogo a imagem aqui, professora? Você compartilha aí, compartilhar. Aí você vai para o lugar onde você tá com a foto e Entendi. vai compartilhar. Achei bacana. Pronto. Deixa eu baixar a foto aqui. Essa foto que eu tirei não tá com a qualidade muito boa, não. Tá bom, vá. Eu fiz a tabela aqui, né? De 0 a 2π. Aqui sendo 1 mais cosseno de θ, né? Como cosseno de 0 é 1, aqui fica 1 mais 1. E aqui fica 3 vezes 1, 3. O cosseno de 180 é menos 1, então 1 menos 1, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. Cosseno de π sobre 2 vai ser 0. Aí ficou 1 menos 0, 1. 3 vezes 0, 0. 3π sobre 2, o cosseno também é 0, então vai ficar a mesma coisa. E 2π vai ficar 1, então vai ficar 2 positivo, 1 mais 1 e 3. Aí depois eu fiz colocar aqui, ó. Como vai ter aqui 6 pontos. 6 pontos não, 10 pontos, né? Só que alguns pontos vão ficar no mesmo lugar, tipo aqui, 0. Onde é que ficou o ângulo 0? Aqui. Só que é 0, 2 e 3. Então, eles vão ficar aqui. É a mesma coisa do 2π aqui. Como eles estão no mesmo lugar, eu rebate aqui no mesmo ponto. Aí aqui, o π sobre 2. Onde é que é π sobre 2? 180. 90, foi mal, professora. Aí vai rebater 1 aqui. Que vai fazer tem esse 0 ponto. também, né? Tem 0 e 1, tá certo. É isso, só que o 0 tá rebatido aqui na origem. Eu fiz bolinha também na origem. Pronto. Aí eu só fiz rebater todos os pontos e depois fazer as circunferências aqui do coração, né? Meio torto. Circunferência do coração é complicado, né? O desenho da cardioide, né? Isso, da Aí cardioide. foi assim que eu fiz, professora. Não sei se tá certo, Tá mas... certo, tá certo, tá certo. Deixa. Exatamente, né? Observe, esse ponto aqui, ó, 0,3. 0,3 é fácil, né? Esse daqui da ponta. Você tem um ângulo 0 e um raio 3. O π menos 3, ele volta para o mesmo ponto 0,3, né? Como eu tinha falado, porque ele é negativo. Certo? O π sobre 2, 0, exatamente, π sobre 2 está aqui, marcou no 0. O 3π sobre 2, 0, a mesma ideia, volta para cá. E o 2π coincide com o outro aqui em 3. Então, a circunferência só tem 2 pontos. Esse inicial e o final. Você só sabe que é a circunferência porque é a curva da circunferência. Ó, você faz a curva aí, como o Felipe fez, ó, da circunferência. O ideal é que você desenhe essa circunferência de outra cor, para não confundir a curva da circunferência com a da cardioide, certo? Geralmente a gente desenha
Os Diga. valores que eu achei, eu marco no eixo X ou no eixo Y? Depende de qual grau você tiver. Se você tiver em 270 ou 90, você vai botar no eixo Y. Deixa eu responder aí, Felipe, porque ele perguntou professor Edmeire. Peraí. Foi mal, professor. Felipe já quer ser professor. Isso é bom, viu? Mas deixa aí eu responder aí, que senão ele vai... Fica duas pessoas ao mesmo tempo respondendo. Sim, depende. Quando o ângulo 0 grau, ou π, ou 2π, ela está no eixo o quê? Eixo polar, não é isso? No eixo X, como vocês, né, costumam falar, que é o eixo polar, certo? Se você tiver um ângulo π sobre 2, né, 3π sobre 2, ou outros, né, que caem em cima deles dois, somando 2π, aí você vai estar no eixo Y, tá? Entendi, então, um exemplo. Eixo, se tiver o ponto π sobre 2, é no eixo Y. Isso, π sobre 2 é no eixo Y. Ou 3π sobre 2, tá? Ou menos π sobre 2, ou menos 3π sobre 2, ou então somado com 2π, vai cair... Pode também fazer volta, no caso? Pode sim, pode fazer volta. Certo? Ok? Ok. Já pode parar de transmitir aqui, professora Edmeire? Ô, professor Felipe, monitor. Posso ou não posso? Ou deixa aí. Porque não tá certo sua questão. Só falta Não, é agora isso. a região, né? Para você marcar a região limitada pelas duas ao mesmo tempo, como é que você vai saber? Você tem que botar a cardioide de vermelho e a circunferência... Entendi. Mas vai ser aqui, essa parte aqui, né, professora? Isso, essa parte Não aí. precisa não, meu cérebro dá conta. Vou até pintar então aqui no tudo bem. papel. Pronto, tá certo, Felipe, você acertou. Tá? Então, quem fez igual a Felipe, tá certinho aí o gráfico. Na próxima aula, a gente vai ver a conta, como é que faz a conta para poder calcular, tá certo? Então, até amanhã, 20h20. Beijo para todo mundo. Felipe, mande essa foto no WhatsApp, na moral. Vou tirar uma Beleza. melhorzinha, Pivete. Relaxe, que essa aí tá feia. Professora, Oi. só para eu checar, acredito que tenha sido por isso que eu não consegui fazer o desenho. Todos esses pontos, eles vão ser marcados levando em consideração o referenciamento a partir das coordenadas polares, correto? Isso. Entendi, obrigado. Foi porque, apesar de eu saber coordenadas polares, eu estava tentando construir o desenho levando em consideração o plano cartesiano. Daí, alguns pontos estavam coincidindo que estava dando certo. Certo. Então tá bom. Então até amanhã, viu, gente? O pessoal tá entrando da toda turma. Vocês têm aula daqui a pouco. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau, professora. Tchau.